Galera, Rodrigo aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês 3 erros que eu cometi lá no começo, quando eu iniciei no mundo dos investimentos. Eu comecei pelos fundos de investimento imobiliário, como grande parte das pessoas físicas que entram para a bolsa, né? E esses 3 erros custaram muito lá no começo, porque eu mais perdi dinheiro do que ganhei. Então eu não vou enrolar muito, já vou direto aí aos pontos, mostrar para vocês o que eu cometi e que vocês não devem fazer para ter sucesso. O primeiro deles foi comprar qualquer coisa. Eu literalmente entrava no Funds Explorer, ia no ranking de FIIs e comprava qualquer ativo. Não importava muito seu valor, dividendo, se era monoativo ou multiativo. Eu não entendia muito bem os segmentos, então, separação, por exemplo, papéis, shopping, lajes corporativas. Então, eu não entendia nada disso. Então, eu simplesmente comprava, tinha um valor lá na minha conta, ia lá e comprava, olhava o dividendo, se atendia, e isso fez com que eu gerasse um grande caos na minha carteira, porque em determinado momento eu estava lá com quase 50 fundos de investimento imobiliário na carteira e eu não sabia o que eu tinha. Então, alguns eu estava tendo muito prejuízo, outros eu estava tendo um pouco de lucro, apesar, é claro, do dividendo, né? Mas o que eu falo do prejuízo é a desvalorização da cota ali. Então, isso já leva ao segundo problema. Eu não olhava os indicadores dos fundos. Eu simplesmente saía comprando e não olhava. E um grande erro que eu cometi na época, por exemplo, foi comprar o BBPO11. Não estou dizendo que é um fundo ruim, tá? Ele tem bons dividendos, mas eu comprei ele muito acima do valor patrimonial. Então, eu não cheguei a olhar aqui na época o PSOVP e eu saí comprando. Eu paguei nele em torno de R$ 160. E hoje, para vocês terem uma ideia, está próximo dos 90. Eu ainda tenho ele na minha carteira, não me desfiz dele, ele está lá. Pretendo vender em breve, estou tentando recuperar mais um pouco aqui, mas quando chegar pelo menos no 0 a 0 ali, somando dividendos e um preço médio que eu fiz para trás, pretendo me desfazer desse fundo, porque estou focando em uma carteira específica hoje, em ativos que eu acredito mais. Já informo que isso não é nenhuma recomendação de venda ou de compra de ativo, tá? É só para fins de estudo, mas estou aqui compartilhando com vocês um problema que eu tive, um erro que eu cometi de não olhar os indicadores. Comprar com valor lá em cima, um ativo super valorizado, e ele simplesmente cair pela metade do seu valor, praticamente. E o último problema aí, o último erro que eu cometi foi a falta de controle. Como eu saía comprando tudo, não olhava muito bem, eu tinha lá minha carteira com quase 50 ativos, uma, duas, três, 20 unidades de cada fundo. Isso foi uma bagunça e eu não tinha um controle, eu não tinha uma planilha, eu não sabia o que eu tinha comprado, não sabia qual é o meu preço médio. E na época de fazer a declaração do IR, isso gerou um grande problema, porque novamente eu deixei para a última hora, recebia várias cartinhas das empresas, né? Eles ainda mandavam muitas cartinhas com a sua declaração. Hoje em dia, grande parte é virtual, por e-mail, ou você acessa diretamente o site do fundo e obtém lá. Mas perdi alguns papéis. Eu lembro que eu tive que fazer minha declaração pela metade, depois eu fiz a correção. Então foi um caos. Então o controle é muito importante. Sempre que você faz uma compra, vai lá, coloca pelo menos uma planilha. Hoje tem muitos aplicativos, muitos sites aí que você consegue fazer isso, alguns até de forma automática, integrados com a bolsa. Algumas corretoras têm parcerias também com alguns desses aplicativos, então você faz a compra, ele já integra. Então, claro que alguns são pagos, né? Então, tem dois aqui que eu conheço, um é o Kinvo, que eu comecei a organizar nele, e o outro é o MyProfit, é o que eu uso atualmente na versão paga. Basicamente, eu só importo minhas notas de corretagem aqui, e se tem algum DARF, ele gera esse DARF para que eu possa pagar, e lá no final, quando eu precisar fazer a declaração do imposto de renda, ele já gera um relatório todo resumido, então basicamente eu só vou preenchendo ali, e isso facilitou muito assim a minha vida. Então, esses foram os 3 erros que eu cometi lá no começo, que para mim foram um caos. Então, eu mais perdi dinheiro do que ganhei. Ali, os 2 primeiros anos foram bem, bem difíceis. Eu praticamente não vi meu patrimônio crescer. Com os ativos, eu vi ele reduzir.
Mas depois que eu comecei a estudar, comecei a entender como funciona, escolher melhor os fundos, aí eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a entender melhor como funciona o mundo dos investimentos. Então, essas são minhas 3 dicas do que não fazer no mundo dos investimentos. Espero que vocês gostem. Caso vocês tenham alguma dúvida, comenta aí. E no próximo vídeo eu posso responder. Valeu, galera. Até mais.